Fala galera, salve salve, sejam todos bem-vindos ao Club Zona do Trader. Aqui você aprende, aqui trocamos conhecimento e vamos muito mais do que isso. No dia de hoje eu trago para vocês a retrospectiva do dia 21/10 de 2020, do mini índice, tá? Essa é a time frame de 15 minutos. Esse quadrante que eu tenho aqui é nada mais nada menos que um quadrante que eu fiz para poder identificar e não me perder ao longo da gravação, que é o dia de hoje, tá bom? Eu tenho o meu gráfico já tudo traçado e bem bagunçado, complicado para algumas pessoas compreenderem. O interessante desse meu gráfico é nada mais nada menos que essa linha pontilhada branca, que é 100% do dia anterior, 100% não, desculpa, é a máxima do dia anterior. Essa linha pontilhada verde é 50% do dia anterior e essa linha pontilhada branca cá embaixo é a mínima do dia anterior. Como eu consegui desenvolver isso utilizando a Fibonacci apenas com 50% máxima e mínima na minha time frame diária. A partir daí eu consigo ter meus suportes e resistências, tá bom? Então, para vocês entenderem, vocês assistem os vídeos anteriores onde eu estou ensinando para vocês como executar esse traçamento de suportes e resistências a partir da Fibonacci, beleza? O dia de hoje foi bastante interessante. O nosso índice abriu inicialmente lá embaixo, tá? Logo em seguida a ponta compradora deu pressão, conseguiu levar o movimento, mas aqui a gente estava sobre um suporte do dia anterior, sobre uma resistência do dia anterior, e logo em seguida, o preço não conseguiu, né, a ponta compradora não conseguiu ultrapassar esse suporte, fazendo com que o preço retornasse e entrando na consolidação. Retornando à consolidação do dia anterior, o preço acabou retornando à consolidação do dia anterior, mas muito próximo às 10 a gente teve um rompimento dessa região aqui com um belo candle de força engolfando toda essa região, mas logo em seguida a ponta vendedora entrou em ação com outro candle de força engolfando todo o movimento anterior, né, deixando todos os investidores e traders confusos sobre qual caminho o mini índice ia se desenvolver para que possamos seguir, beleza? E aí o que aconteceu? A ponta compradora estava simplesmente determinada e logo em seguida entrou em ação com força total, criando um movimento de alta, sendo a primeira pernada de alta nada mais nada menos que 1.000 pontos aí na pernada de alta, tá? E aí a gente teve esse desenvolvimento do preço. Observe que interessante, eu tenho aqui, ó, uma região aqui que é a minha resistência e o meu suporte. O preço rompeu, voltou, mas acabou rompendo novamente. Se essa região aqui era uma resistência e foi rompida, ela se torna um suporte. Na verdade, essas três linhas são pontos de suportes e resistências que eu tenho. Essa aqui é uma zona que eu defino como uma área bem perigosa, mas é o ponto específico para eu fazer as minhas entradas, dependendo da estratégia que eu esteja aplicando no dia, certo? Então, o que era resistência se tornou um suporte. Com isso, o nosso preço acabou andando dentro desse suporte por bastante tempo e no 15 minutos sendo rompido lá no final do dia, pegando uma tendência aí de 400, 500 pontos de baixa, beleza? E agora, para a gente compreender, vamos nos 5 minutos, onde eu vou explicar detalhadamente mais coisas. Bom, o dia hoje foi realmente muito bom, as minhas operações foram positivas, mas o que eu quero mostrar para vocês é como o gráfico se desenvolveu, como o preço demonstrou a todo tempo as coisas que iriam acontecer. E isso é simplesmente impressionante. Por mais que a gente não tenha 100% de certeza, mas o gráfico, o preço, o gráfico, os candles, eles geram padrões gráficos que liberam sinais para a gente, aonde ali é um momento onde eu devo participar
e seguir o movimento do preço. Ali é onde eu devo participar do mercado e acompanhar o movimento do preço, certo? Então, olha só, nada mais, nada menos, a gente teve aqui, ó, o nosso dia começou nessa região, candle de força, subiu, o preço não conseguiu, desceu, ó, área consolidada, essa parte eu já falei, região consolidada aqui, ó, região consolidada, totalmente consolidada, o dia de hoje se encontra nesse ponto, tá? O preço nada mais, nada menos fez do que continuou trabalhando na mesma região de consolidação do dia anterior. Subiu, desceu, até que a gente tem um primeiro rompimento. A gente já viu essa região. Primeiro rompimento acontece, logo em seguida a ponta vendedora devolve o movimento de alta da ponta compradora, dando uma tendência de baixa muito boa de seus 800 pontos. Logo em seguida, a ponta compradora entra em ação mais uma vez. Aqui eu consigo ver que eu tenho um candle gatilho. Após a minha tendência de baixa, eu tenho o primeiro candle de reversão, que dá o sinal. E na sequência eu tenho o segundo candle de reversão, dando um sinal. E aí o que vem depois é o seguinte, um candle comprador, fechando acima dos candles de reversão. Com isso, confirma a tendência de alta e você só vai com preço, até a gente ter novamente candle de reversão, beleza? Não é necessariamente isso que eu quero mostrar para vocês. Então, o gráfico hoje, o preço no mini índice, ele se desenvolveu da seguinte forma. Eu consigo visualizar com os meus olhos, sem nenhum traçamento, e também como eu já analisei o gráfico, né? Mas eu vou mostrar para vocês. A gente teve nada mais nada menos que uma tendência de alta, uma tendência de baixa, teoria de Dow. O preço se movimenta igual ao mar, igual a ondas. Então ele sobe e desce, ele precisa subir e descer para continuar se movimentando. E além disso, o gráfico também traz para a gente algumas imagens gráficas, que é o caso dessa imagem gráfica que a gente teve hoje, dentro da teoria de Dow, do seu movimento de alta e de baixa. Primeiramente eu tive esse M aqui, que ficou bem claro. Logo em seguida, esse M ele ainda entrou em um ponto de inclinação, onde se eu analisar, é um toque duplo também inclinado. Mas ele fez perfeitamente o padrão do M, tá? Logo em seguida, eu tenho novamente a teoria de Dow. Após o preço descer, o preço sobe mais uma vez, e aqui ele forma uma pequena consolidação, e logo em seguida sobe mais uma vez, desce e forma novamente uma nova consolidação até descer mais uma vez. Olha só, isso daqui é nada mais, nada menos que um ombro, cabeça, ombro. Outra figura gráfica, logo após a primeira figura do M, onde dá para a gente imagens gráficas e possível gerar vários pontos para você entrar no mercado e operar junto com o mercado a favor do movimento e dos sinais que ele está nos oferecendo. Logo em seguida, a gente ainda teve mais alguns sinais aqui, tá? Nosso preço subiu, desceu, subiu mais uma vez, toque duplo e desceu, mais um M, certo? Logo em seguida, a gente teve a confirmação do rompimento do nosso suporte, porque o preço ele voltou, apesar de fazer o ombro, cabeça a ombro e o M, ele trabalhou dentro dessa área consolidada, rompendo essa área consolidada, que é nada mais nada menos que rompendo o nosso suporte, que ora foi resistência, e aí fazendo esse movimento de baixa, teoria de Dow, esse movimento de alta mais uma vez, beleza? Bom, esse foi a retrospectiva do dia de hoje. Eu espero que você consiga melhorar e que eu possa ter ajudado você. Qualquer coisa, chama nós que estamos juntos. Forte abraço e até breve.